Olá, meus amigos, que bom você estar aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus comigo, aqui tentando desvendar os mistérios que existem dentro do livro de Daniel. E chegamos à última parte histórica do livro. O livro de Daniel é dividido em duas grandes seções. A primeira seção, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente chama de seção histórica. Apesar de ter algumas profecias aqui nessa parte da seção histórica, como a profecia do capítulo 2, que foi dada a Nabucodonosor e interpretada por Daniel, e a profecia do capítulo 4 também, que é dada a Nabucodonosor e interpretada por Daniel, essa primeira parte ela contém a maior parte de uma narrativa histórica e por isso é conhecido como uma seção histórica do livro de Daniel. Entretanto, você também tem a parte profética do livro de Daniel, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, que vai ter algumas pequenas pinceladas históricas, como no capítulo 9, a oração de Daniel, que é belíssima, nós vamos falar dela mais à frente. Que está relacionada aqui ao capítulo 6, inclusive, alguns comentários históricos, como quem era o rei, quando Daniel teve determinada visão, mas o capítulo 7 até o capítulo 12 você tem um trabalho maior dentro das profecias que o próprio Daniel recebeu. Né? No capítulo 6, portanto, já não é mais o reino da Babilônia que domina o mundo, e sim o reino da Média e da Pérsia, o reino Medo-Persa. Naquela estátua que Nabucodonosor viu, o reino da Medo-Persa equivale à parte de prata da estátua. Né? Daniel vive esse início de governo Medo-Persa. Né? E Daniel também vai ali atuar com grande proeminência dentro desse reino. Então ele vai ser uma pessoa importante dentro do reino da Média e da Pérsia, dentro do reino Medo-Persa. Assim que a Babilônia cai, durante pelo menos um ano aí, ou um pouco mais do que isso, um homem que vai atender pelo nome ou pelo título de Dario vai ser aquele que vai governar. E nesse início de governo, ele vai constituir 120 sátrapas, que são como se fossem governadores para administrar o reino. E quem comandava esses 120 sátrapas eram 3 presidentes. E Daniel era um dos 3 presidentes, mas ele acabou se tornando um homem que foi mais elevado, ele teve mais destaque entre os presidentes. Então, no verso 4, Daniel capítulo 6, verso 4, acompanhe comigo, Daniel, os presidentes vão ter uma ideia, eles vão tentar algum pretexto, alguma coisa para conseguir acusar Daniel e condenar Daniel e fazer com que ou ele seja morto ou ele perca o seu cargo, até que eles entenderam que não iriam encontrar nenhuma culpa em Daniel, porque ele era um homem fiel não apenas a Deus, mas também ao seu rei. Né? Então eles resolveram arquitetar um plano diferente para poder tirar Daniel do caminho. Esse início, o governo de Dario, é exatamente o período em que Daniel está orando no capítulo 9. Se a gente vai lá no capítulo 9 de Daniel, está escrito assim: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. A gente percebe que nesse período, Daniel faz uma oração importante lá no capítulo 9, que tem a ver com a libertação do povo de Israel, a volta do povo de Israel para casa. Era muito importante para Daniel orar neste momento, porque ele sabia que era um momento profético que as coisas iriam acontecer. E aí o plano para tirar Daniel do caminho tem a ver com a oração. Eles vão saber desse costume de Daniel, e aqui a gente vê o detalhe por trás da história, que às vezes não está
tão claro quando a gente simplesmente lê o livro. O detalhe por trás dessa história é que o que o inimigo queria era impedir que o povo tivesse a condição de cumprir a aliança de Deus, orando a Deus, reconhecendo os seus erros. Está lá em Levítico capítulo 26, que quando o povo reconhecesse os seus erros, orasse a Deus e se voltasse para Deus, Deus se voltaria para o povo e tiraria eles do exílio e devolveria a terra. O inimigo de Deus não quer que isso aconteça. Por quê? Porque ele sabe que para a execução do plano da salvação é necessário haver um local escolhido por Deus para que a semente prometida lá em Adão pudesse nascer e substituir Adão na sentença, na execução da sentença por causa do pecado. Então, tem muito mais coisa por trás do que simplesmente testar a fidelidade de Daniel. Simplesmente testar se Daniel vai ser um homem fiel diante das acusações dos inimigos de Daniel aqui, ou testar se ele vai ser um homem fiel a Deus diante do perigo de perder a própria vida. Aqui está a relação com o plano da salvação. Aliás, a Bíblia inteira ela fala do plano da salvação. Às vezes você lê um texto e você não sabe por que esse texto está ali na Bíblia. E a pergunta que você deveria fazer para o texto é: o que esse texto tem a ver com o plano da salvação? O que esse texto tem a ver com a salvação? Às vezes você lê a genealogia e você pensa: mas o que esse texto tem a ver com ou por que esse texto está aqui no meio? Simplesmente ele quer registrar o nome dos pais ali, de Noé, dos pais de Abraão. Não. Os textos estão relacionados ao plano da salvação. E quando você descobre por que aquele texto indica o plano da salvação, você começa a ver o texto com outros olhos. No texto de Daniel capítulo 6, não é simplesmente a fidelidade de Daniel que é testada, mas a tentativa de impedir a oração, essa oração que faria o céu se mover em favor do plano da salvação. A oração executada no capítulo 9 é a oração que é tentada, que eles tentam impedir no capítulo 6. E qual é o plano aqui? É tentar fazer com que alguma coisa relacionada à religião de Daniel seja proibida. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Você, como cristão, você tem que entender que você tem que mostrar um trabalho de excelência diante do mundo. Daniel mostrava isso. O trabalho dele era um trabalho de excelência. Não havia nada que eles pudessem usar contra Daniel. Nem uma ação proposital de corrupção, de erro, e nem uma ação desleixada que pudesse levar a algum tipo de acusação em relação a Daniel. Então aqui você percebe que Daniel tem um trabalho de excelência, e o cristão deve ter um trabalho de excelência, porque ao honrar o trabalho que Deus deu para essa pessoa aqui na terra, porque quando a gente está desempregado, a gente ora a Deus, a gente pede a Deus: por favor, Senhor, nos arranje trabalho, por favor, Senhor, consiga, nos dê um emprego. E quando Deus consegue o emprego a nós não honramos esse emprego com um trabalho de excelência, nós desonramos o nome de Deus. Daniel não era fiel simplesmente porque ele achava que deveria ser fiel ao rei, mas ele era fiel porque ele sabia que esse trabalho que ele executava no dia a dia demonstrava a sua fidelidade também a Deus. A gente às vezes tenta separar as coisas, fazer com que o meu trabalho, que eu ganho o meu sustento, que eu coloco comida na minha mesa, pouco ou nada tem a ver com a minha atividade espiritual. É um erro pensar isso. A nossa atividade do dia a dia é movida pela nossa vida espiritual. E quando eu quero, através da minha vida profissional,
mostrar a minha vida espiritual, eu tenho que executar um trabalho de excelência. Daniel executava um trabalho de excelência não porque ele queria ser fiel a um rei, mas porque ele era fiel a um Deus. O rei de Daniel não era fiel a esse mesmo Deus, mas por causa da própria presença de Daniel, ele era abençoado ali. E que o seu chefe, a pessoa que te deu um emprego, que te contratou, ela possa ver que, tendo você na empresa, ele é abençoado. Potifar era abençoado pela presença de José, assim como o faraó foi abençoado pela presença de José, Nabucodonosor foi abençoado pela presença de Daniel, ou agora Dario vai ser abençoado pela presença de Daniel, posteriormente Ciro vai ser abençoado pela presença de Daniel. Os homens de Deus na Bíblia, independente de quem eles estão servindo aqui na terra, eles levam a bênção de Deus para essas pessoas. E eu não sei se o seu chefe é um opressor ou ele é uma pessoa que te trata com humanidade e dignidade. Mas Josué era um escravo. José era um escravo. Daniel era um exilado. E essa condição, não os impediu de, através do trabalho deles, mostrarem quem é o Deus que eles servem. E eles faziam o trabalho com excelência porque eles serviam a um Deus de excelência. Então, agora eles vão atacar justamente essa religiosidade de Daniel. E pode ser que quando as pessoas não encontrarem nada para te atacar, eles vão te atacar na sua fé. Eles vão atacar a sua fé. E eles vão falar assim para o rei: olha, rei, viva eternamente. Todos os presidentes do reino, e prefeitos, e sátrapas, e conselheiros e governadores concordam que o rei faça um decreto. E nesse decreto ordene que todo aquele que se prostrar nos próximos 30 dias e fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja o rei, seja então jogado na cova dos leões. E no verso 8, portanto o rei sancionou a lei, o decreto, e assinou o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Na Babilônia, o costume era um pouco diferente. O rei poderia mudar a lei e tal, quando ele quisesse, mas entre os medos e persas não era assim. Uma vez que houvesse um decreto real, esse decreto não poderia ser mudado. Existem até histórias de pessoas que foram condenadas à morte por decreto real, e porque eles teriam cometido algum crime, e antes que a pena fosse executada, descobre-se que essa pessoa não cometeu tal crime. É reconhecido que essa pessoa não cometeu um crime, mas porque o rei decretou a sua morte. E esse decreto não pode ser revogado entre os medos e persas, né? E essas pessoas foram executadas. Veja a que nível chega um decreto do reino medo-persa. É a mesma coisa que acontece no livro de Esther. Uma vez que o rei decretou que todos os judeus deveriam morrer e ter os seus bens confiscados e tal, ele não pôde, quando Esther intercedeu, quando Esther agiu ali e tal, e Deus moveu o coração do rei Assuero, conhecido também como Xerxes I, ele não pôde revogar o decreto, mas aí ele pôde fazer um outro decreto, dando autorização para que os judeus se defendessem de qualquer um que os atacasse por causa do decreto anterior. E os judeus se defenderam, e ao invés de saírem enfraquecidos ou destruídos por conta do decreto do Assuero, do Xerxes, eles saíram fortalecidos e mais ricos porque eles puderam se defender. Então, um decreto medo-persa não pode ser mudado. E agora você tem um problema.
porque o rei decretou que as pessoas só deveriam se ajoelhar e fazer pedidos a ele, rei, e não a Deus. Qual é a reação de Daniel diante desse decreto? Quando Daniel soube que o decreto que o rei tinha assinado, ele voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, virada para o lado de Jerusalém, orou 3 vezes por dia. Ele se punha de joelho para orar diante de Deus, como era de costume. É lógico que a oração de Daniel aqui é um ato de protesto. Mas esse ato de protesto não era um ato isolado. Ah, eu fui injustiçado e agora vou protestar. Não, era um ato contínuo de protesto, antes mesmo do decreto, porque ele estava numa terra de pessoas que não adoravam aquele Deus de Daniel. Ele estava numa terra em que as pessoas não acreditavam no Deus de Daniel, achavam que o Deus de Daniel era menos poderoso e menos forte do que os deuses medo-persas ou que os deuses babilônicos. Porque quando um povo perdia aqui na terra, isso significava que o seu Deus perdeu no céu. Naquela época era assim. É por isso que Nabucodonosor é tão enfático em Daniel capítulo 3, que tem muitos paralelos aqui com Daniel capítulo 6. Ele é tão enfático quando ele diz assim: eu quero ver se o seu Deus vai ser capaz de te livrar, porque ele não foi capaz de livrar vocês de quando eu conquistei Jerusalém. Será que ele vai ser capaz de livrar vocês agora? Quer dizer, Nabucodonosor naquela época tinha certeza, a gente viu no capítulo 4 que ele se converte, mas Nabucodonosor naquela época ele tinha certeza, plena convicção de que os deuses da Babilônia eram mais fortes que os deuses que o Deus de Israel. E aqui Daniel, ao orar continuamente, ele mostrava sua resistência e o seu protesto contra toda essa cultura babilônica. Mesmo que ele respeitasse a cultura babilônica, ele não participava da cultura que feria os princípios bíblicos, os princípios religiosos que estavam dentro daquilo que Daniel aprendeu na palavra de Deus. E Daniel era um estudioso da palavra de Deus. Então ele, no seu ato contínuo de protesto, ele volta a orar. Mas não é uma oração qualquer, porque ele sabe, e a gente entende isso por causa do capítulo 9 de Daniel, que o tempo determinado para que o povo regressasse da Babilônia para Jerusalém havia se cumprido, os 70 anos preditos pelo profeta Jeremias. E o que Daniel está fazendo não é simplesmente uma oração pela situação dele como um funcionário real, como alguém que tem atividades importantes e precisa da orientação divina. Ele estava orando também pelo povo e pelo regresso do povo de Deus para a sua terra, para que o plano da salvação continuasse em execução, porque o plano da salvação necessitava de um lugar onde a semente prometida por Deus a Adão pudesse nascer. E esse lugar era a terra de Israel, mas o povo de Israel não habitava mais lá. Então Daniel, ao orar, ele ora também pela sequência do plano da salvação. E o que o inimigo queria fazer é impedir toda essa oração. Não, Daniel, você não vai mais orar sobre isso. A sua oração está fazendo com que o céu se mova. E a gente tem que entender isso. A nossa oração faz com que o céu se mova. Daniel era um homem importante, mas ele não tinha poder nenhum para fazer com que o rei decretasse a volta do povo de Israel para a sua casa. Ele não tinha esse poder. Deus deixou que outros homens assumissem essa função de pedir ao rei o regresso do povo de Israel. Mas Daniel não tinha esse poder. E diante da impossibilidade de Daniel, ele buscou a possibilidade daquele que é todo-poderoso, que tem o poder de colocar reis e remover reis, que ele já havia aprendido isso na história dele com Nabucodonosor. Então, ao encontrar com esse Deus diariamente, ele sabe que aonde acaba a possibilidade das forças de Daniel, começa a atuação sobrenatural de Deus. E às vezes a gente aqui na nossa
fraqueza, a nossa finitude, nós nos achamos tão arrogantes a ponto de pensarmos que não precisamos de Deus. Daniel era um dos 4 homens mais poderosos do mundo, talvez o segundo mais poderoso do mundo, por causa da sua importância diante dos 3 reis, dos 3 presidentes dos sátrapas. E mesmo assim, ele sabia que aquele poder não significava nada se Deus não estivesse no comando. Meu amigo, eu não sei qual é a sua função, no que você trabalha, quanto você ganha. Pode ser muito ou pouco. O muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é tudo. A gente tem que entender que não é a nossa função, nem o quanto a gente ganha, que faz com que a gente dependa mais ou menos de Deus. Todos nós, independente da nossa conta bancária, dependemos de Deus de igual forma. E o nosso trabalho é inútil se a gente não estiver de joelhos dobrados diante de Deus. Da mesma forma que os amigos de Daniel tiveram firmeza moral para não se dobrarem diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado, agora Daniel tem a humildade de se dobrar diante do Todo-Poderoso do Universo, mesmo que isso custasse a própria vida. Tanto Daniel quanto seus amigos, eles eram constituídos da mesma fibra moral que nós precisamos hoje para não nos curvarmos diante dos ídolos desse mundo, não nos curvarmos diante das filosofias desse mundo, não nos curvarmos diante dos costumes do mundo, e a mesma fibra moral para nos curvarmos diante do Deus Todo-Poderoso do Universo. Daniel não tinha o que fazer. Não ia ser o não orar de Daniel que ia remover os seus inimigos, que ia acabar com as tentativas dos inimigos de destruírem Daniel. Se os inimigos de Daniel não pudessem destruí-lo por causa da oração, eles iam procurar outra coisa. E Daniel sabia que a única coisa que seria capaz, o único ser capaz de defendê-lo diante dos ataques intolerantes dos seus inimigos era Deus. Ele não poderia recorrer ao rei, ele não poderia recorrer a nenhum outro governante, ele tinha que recorrer ao único que tinha poder. E ele vai de joelhos dobrados diante do Deus Todo-Poderoso para se defender. Eu fico me perguntando quantas vezes nós, diante de tantas dificuldades que nós sabemos que não temos condições de resolver, quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus e falamos: Senhor, agora eu não sei mais o que atuar, em como atuar. É lógico que a oração de Daniel não é uma oração isolada no momento de dificuldade. Era de costume de Daniel orar. Daniel orava continuamente. Era rotineiro. Era o costume dele. Mas todos os dias nós enfrentamos desafios em que escapam das nossas mãos. Nós não controlamos o trânsito, nós não controlamos os assaltantes, nós não controlamos as doenças. Existe uma série de coisas que no mundo colocam a nossa vida diariamente em risco. Mas ainda nós temos a ousadia de sair de casa sem conversar com o único que tem poder sobre todas as coisas. Daniel sabia que ele não poderia fazer isso. Ele tinha que se dobrar os seus joelhos diante de Deus, mesmo que isso custasse a vida dele. E ele se dobra. E ele se coloca diante de Deus. E aí, aqueles homens que foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando, fazendo suas súplicas diante de Deus, depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do decreto real. E eles perguntaram ao rei, ainda no verso 12:
Não é verdade que o Senhor assinou um decreto ordenando que, num tempo de 30 dias, todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem que não fosse o Senhor, o rei, esse então fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o decreto está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é exilado de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do decreto que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Veja em quão alta consideração o rei tinha por Daniel. O rei resolve, diante de uma ofensa que Daniel provoca ao rei, o rei resolve livrar Daniel. Aqui nós percebemos que nem sempre as coisas saem como a gente planeja. O rei não tinha pensado em nunca colocar alguém como Daniel numa situação de risco de vida, mas ele foi levado a isso, conduzido a isso, enganado a isso. E ele tenta com todas as forças remediar a situação, mas o decreto não pode ser revogado. Eu fico pensando quantas pessoas, por conhecerem o seu trabalho, a sua honradez, a sua fidelidade dentro do trabalho, elas vão te defender a todo custo dos seus inimigos, como o rei fez. E aí, depois de tentar, o rei ordenou que trouxessem Daniel, no verso 16, e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que te livre. Aqui é um pedido sincero. Ao contrário do que foi Nabucodonosor no capítulo 3, aqui o rei realmente gostaria que Deus livrasse Daniel. Apesar dele não acreditar que isso iria acontecer, ele queria realmente que Daniel fosse livre. O rei Nabucodonosor no capítulo 3, ele usa de ironia, fala: olha, quero ver se seu Deus pode te livrar, né? Agora aqui não, aqui é um pedido sincero, é quase que uma oração desse rei ao Deus do céu, falando assim: olha, aqui fugiu do meu controle, eu sou rei, mas eu não tenho mais controle sobre isso. Por favor, livre Daniel. É essa a oração. Veja que até aqueles incrédulos, diante de uma fiel testemunha de Deus, têm o seu coração movido a trabalhar em favor dessas pessoas. E foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio selo e com o anel dos homens importantes do reino, também selou a porta, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos nem música, pois o sono fugiu dele. Essa cena lembra muito a cena de Cristo depois de crucificado, numa caverna, num buraco esculpido na rocha, com uma porta de pedra selada pelo governador da Palestina para impedir a sua saída. E da mesma forma como ali havia somente a morte naquela caverna onde Cristo estava, ali em Daniel a sensação era a mesma, só existia a morte. Mas do mesmo jeito que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ele também trouxe Daniel da cova dos leões, agindo de maneira sobrenatural. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa até a cova dos leões. E ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, porque ele queria que Daniel se livrasse, mas não acreditava que isso poderia acontecer.
E o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, conseguiu livrá-los dos leões? Ao que respondeu Daniel: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que nenhum me fizesse mal, porque fui considerado inocente diante de Deus e também não cometi nenhum delito contra o rei. Daquela caverna onde deveria sair somente a morte, sai um homem vivo. Às vezes na nossa vida, a gente também pensa que não tem solução, acabou, não tem como mais, não tem mais força para a gente agir. E Deus vai e transforma aquela situação que é uma situação de miséria e de tristeza numa situação que se torna uma bênção, porque Deus é o especialista em transformar o caos no paraíso. Você tem um Deus que é especialista em transformar o caos no paraíso. E talvez a sua vida neste momento esteja um caos completo. Talvez a única coisa que você consiga enxergar é uma caverna cheia de leões, cheia de morte. Mas você tem um Deus que é poderoso o suficiente para fechar a boca dos leões. Você tem um Deus que é poderoso o suficiente para transformar aquele caos num paraíso. E esse Deus, ele está querendo atuar por você. Ele só está esperando que você fale: Senhor, por favor, me salve. E o rei então ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E estes foram jogados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham nem chegado no fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os seus ossos. Alguns dizem que talvez Daniel tivesse sobrevivido porque os leões não estavam com fome, estavam bem alimentados. Mas isso é quebrado logo em seguida, quando esses mesmos leões que não tocaram em Daniel, não deixaram os inimigos de Daniel nem chegarem ao fundo da cova. E a gente tem que lembrar o seguinte: eles foram lançados com a família, para evitar algum tipo de vingança. Era comum fazer isso. Quando alguém era sentenciado à morte, a família inteira era sentenciada à morte, para evitar que os sobreviventes daquela família tivesse algum sentimento de vingança. Daniel foi jogado sozinho na cova dos leões. É um indicativo de que o planejamento de vida que Daniel tinha quando estava lá na terra de Israel, em Judá, foi totalmente alterado pelo exílio. Talvez Daniel fosse um eunuco, tivesse sido mutilado por conta do exílio, mas isso não impediu que Daniel continuasse orando a Deus 3 vezes por dia, se encontrando com Deus diariamente. Quantas vezes a gente fica irritado e aborrecido por Deus porque as coisas não saem do nosso jeito, porque os nossos planos não foram executados, e a gente fala assim: bom, se Deus não quer que as coisas aconteçam do meu jeito, então para que eu quero esse Deus? Como se nós pudéssemos mandar em Deus. Quem é Deus e quem é a criatura, quem é o ser humano? É lógico que Deus se interessa pela sua felicidade, pelo seu interesse, mas o mais importante para Deus é a sua salvação. E se algum plano seu tiver a menor chance de te tirar do céu, Deus não vai querer que esse plano aconteça, mesmo que você ache que é um plano bom. Mas Deus sabe que o mais importante para você é a sua vida. Ele entregou o seu próprio filho para que você pudesse viver eternamente ao lado dele. A gente precisa fazer com que os planos de Deus aconteçam na nossa vida. A gente precisa entender que seguir o plano de Deus é o melhor para a nossa vida. Mesmo que às vezes aconteçam coisas que nós não gostaríamos. Eu tenho certeza que Daniel preferiria ter ficado em Jerusalém,
na casa dele, provavelmente ele era um príncipe em Jerusalém. Existe uma tradição judaica que diz que ele fazia até parte da família real, que ele talvez estivesse até ali na linhagem para a sucessão do trono, talvez. Mas não aconteceu como Daniel planejou. Ele foi exilado, ele foi mutilado, ele não formou família, ele não teve descendentes. Mas ele sabia que nada disso era justificativo suficiente para ele deixar de ser fiel a Deus. E às vezes, por tão pouco, nós temos deixado a nossa fidelidade a Deus de lado. Por muito pouco nós temos abandonado o nosso Deus. Sabe, eu sei que é difícil enfrentar muitas situações deste mundo. Mas estar ao lado de Deus é a garantia que um dia nenhuma dessas situações difíceis vai nos atormentar. Nunca mais. E Daniel sabia muito bem disso. Ele sabia que todas as situações difíceis que ele passou, um dia não existiriam mais diante do reino eterno de Deus. E nós temos que ter essa mesma confiança que Daniel teve. No final, o rei então escreve um decreto em muitas línguas para todos os povos, línguas, nações, dizendo que não deveria, que todos deveriam temer o Deus de Daniel. E ele diz o seguinte: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. E ele escreve assim um poema: porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Deus de Daniel, que tem o seu reino eterno, que salva e livra e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, esse Deus é o mesmo Deus que hoje se apresenta diante de você. Esse Deus é o Deus que tem um reino eterno para você. É um Deus que está dizendo assim: olha, talvez você tenha que passar pela cova dos leões, o vale da sombra e da morte, como diz o rei Davi. Mas saiba que eu tenho um plano para você, de que um dia que você não vai ter mais preocupação nenhuma com o vale da sombra da morte, com a cova dos leões. Você não vai ter mais preocupação por nada disso. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus eterno, que tem um reino eterno para você. Um reino onde não tem mais morte, não tem mais luto, não tem mais pranto, não tem mais dor. Esse reino foi oferecido a Nabucodonosor, foi oferecido a Assuero, a Dario, filho de Assuero, foi oferecido a Ciro e é oferecido a Daniel. Hoje, esse reino é oferecido para você. E ele vai falar aqui da execução dos seus planos para Daniel nos próximos capítulos, com as profecias, mas hoje ele oferece esse reino para você. Seria muito bom, é muito interessante, se você dobrar os seus joelhos como Daniel fazia e aceitar esse plano de Deus, de participar do reino eterno dele. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Deus e Pai, ao estudar a história de Daniel, percebemos que a nossa história não é fácil. Nós vivemos às vezes como exilados neste mundo. Os nossos planos nem sempre se cumprem.
Às vezes o mal deste mundo nos toma de susto e